A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Notícias. Jornal das 4, edição com o Miguel Videira. Miguel, arrancamos este jornal com a negociação a esta hora nas principais bolsas europeias. Que tem estado sob pressão por causa da guerra no Médio Oriente. Ontem, por exemplo, o principal índice da Bolsa Portuguesa, o PSI, onde estão cotadas algumas das maiores empresas nacionais, fechou a perder 0,04%, uma queda ainda assim inferior ao registado nas outras praças. Por exemplo, a Bolsa de Madrid fechou a desvalorizar 2,62%. Aqui connosco em estúdio está o jornalista da Editoria da Economia do Observador, Edgar Caetano. Edgar, obrigado pela tua disponibilidade. Olá, como é que está a correr a negociação da Bolsa Portuguesa a esta hora? Só encerra daqui a meia hora, às 4h30 da tarde. Melhor do que ontem ou nem por isso? Pior, a resposta é pior. Hoje as quedas foram mais significativas nas bolsas e é importante referir que se intensificaram ao longo do dia. Até certo ponto é preciso relativizar aqui um pouco, porque estas quedas estão a levar as principais bolsas para os níveis que se estavam a registrar no início de fevereiro, ou seja, somaram-se os ganhos obtidos ao longo do último mês, mas os mercados têm tido muitos meses positivos até agora e também há que referir isso. Por exemplo, a Bolsa Portuguesa está a perder 4% hoje, mas ainda assim ainda acumula um ganho anual de 6%. No entanto, é verdade que as quedas de hoje estão a ser significativas, as bolsas estão prestes a fechar na Europa, como disseste, e com perdas de perto de 4%, com a Bolsa de Nova Iorque a perder um pouco menos, cerca de 2%, Paris e Frankfurt com quedas entre 3,5% e 4%, e o índice da Bolsa Portuguesa hoje não tem a gala para salvá-la e está a cair também mais de 4%. Há uma preocupação grande e tem havido uma preocupação grande nas últimas horas, Edgar, com a subida das matérias-primas, muito em particular do petróleo e do gás. O gás ontem teve uma valorização acentuada e hoje a mesma tendência? Sim, e desde sexta-feira o gás natural quase duplicou o preço e o petróleo chegou a estar hoje a ser cotado acima de $85 por barril, aquele que serve de referência às importações portuguesas, agora está a cerca de $80 por barril. E temos que ter isto em conta que há cerca de um mês um barril de petróleo era $65, portanto temos já aqui uma subida bastante significativa e há analistas que acreditam que facilmente se chega aos $100 por barril, porque de facto continua a haver esta preocupação de que o Estreito de Hormuz, que possa ser de facto completamente encerrado e passa por lá um quinto do petróleo e do gás natural consumido no mundo, naturalmente que isso seria algo que iria, no fundo, tirar o equilíbrio ao mercado, não é? E desbalancear, e no fundo tudo isto está a gerar um pessimismo entre os investidores, sobretudo pelo risco de que um conflito armado naquela região, que possa prolongar-se e alastrar-se a mais países, poderá vir a penalizar o crescimento económico e potencialmente voltar a atiçar a inflação. Ainda há poucos anos vimos este filme, não é? Sim, precisamente. O padrão que estamos a ver nos mercados tem alguma semelhança com aquilo que aconteceu no início da guerra da Ucrânia em 2022, há 4 anos? Há 4 anos, sim. Há alguns pontos em comum, mas também há diferenças. No fundo, o risco que existe é um conflito militar prolongado que possa vir a afetar os preços das matérias-primas e da energia. Ainda assim, em 2022... o conflito na Ucrânia surgiu numa fase em que o mundo já estava a braços com uma crise inflacionista, ou pelo menos pelos primeiros sinais do que podia ser uma crise inflacionista, relacionada com as medidas de estímulo monetário que foram lançadas durante a pandemia, bem como também os problemas de cadeias de abastecimento continuavam a existir na reta final da pandemia. Ou seja, quando começou a guerra, a crise inflacionista não só se confirmou como se agravou. Aliás, é provável que todos estes cálculos tenham sido feitos na altura por Vladimir Putin, que sabia que ia apanhar a Europa numa fase de vulnerabilidade no que diz respeito à inflação e ao ritmo de subida dos preços. Hoje o contexto é um bocadinho diferente. A Europa parecia ter a inflação controlada, não é tanto assim nos Estados Unidos, mas existe aqui potencialmente uma margem maior para que o impacto não seja assim tão grave, porque o ponto de partida é mais favorável. No entanto, parece claro que se o conflito se arrastar por muito tempo, se continuar a envolver cada vez mais países, há aqui pelo menos potencial para alguma correção negativa nos mercados financeiros e eventualmente uma subida dos juros,
tem o impacto que as pessoas conhecem também. Ainda assim, para os investidores, eu penso que também é necessário saber um bocadinho manter a calma, até porque veja-se que desde os mínimos que as bolsas tocaram no início da guerra da Ucrânia, hoje em dia as principais praças europeias sobem cerca de 50% ou 60% desde essa altura. Portanto, também há que relativizar aqui um bocadinho. Tranquilidade, apelo à calma, sendo que há naturalmente receio por parte desse grande universo de consumidores que temem, de facto, uma subida generalizada dos preços, um aumento da inflação. Obrigado, Edgar Caetano, é jornalista da editoria de Economia do Observador. E Miguel, face ao risco de aumento generalizado dos preços, o coordenador da estrutura de missão para a recuperação da região centro do país teme que os custos da reconstrução destas zonas afetadas pelo mau tempo disparem. É esse o receio manifestado por Paulo Fernandes. Perante aquilo que é a situação e aquilo que são os primeiros indicadores, vamos chamar logo do petróleo e outros que serão sucedâneos, que nos levam a pensar que poderá haver aqui alguma tendência novamente inflacionista em áreas que são absolutamente imateriais, que são absolutamente vitais para aquilo que é a própria ação de recuperação material que temos pela frente. O receio em jeito de alerta de Paulo Fernandes, que acompanhou esta tarde a Ministra da Justiça durante uma visita a diversos equipamentos judiciários na região centro do país. Do Irão chega a notícia de que Israel bombardeou o edifício da Assembleia dos Peritos. O órgão que elege o líder supremo iraniano, o jornal Washington Post, adianta, de resto, que na altura do bombardeamento do edifício decorria a contagem dos votos para a escolha do sucessor de Ali Khamenei. Connosco aqui em estúdio está o jornalista do Observador, Martim Madeira, que acompanha os desenvolvimentos deste conflito. Martim, a Assembleia de Peritos, como dizia, segundo os jornais norte-americanos, estavam na altura estes peritos a decidir precisamente quem vai ser o novo líder supremo do Irão. É o que indica os jornais norte-americanos, estão a citar uma agência de notícias iraniana, Tasnim, e ao que tudo indica, lá está, o edifício da Assembleia dos Peritos, na cidade de Santa de Qom, foi alvo de mísseis balísticos israelitas e foi durante a contagem dos votos dos 88 clérigos para decidir o sucessor de Ali Khamenei. O jornal norte-americano Axios cita um oficial israelita que diz que o ataque na cidade de Santa de Qom teve como objetivo impedir precisamente a escolha do novo líder supremo iraniano. Não há ainda qualquer informação de feridos ou mortos. No entanto, o Irão diz que, de facto, o edifício chegou a ser destruído, mas que não estavam quaisquer atividades a acontecer e a decorrer no edifício. Entretanto, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, já veio dizer que os bombardeamentos no Irão vão continuar com força. Martim, também o porto da cidade de Bandar Abbas foi alvo de mísseis israelitas. É o que indicam as imagens de satélite publicadas pela agência de notícias britânica Reuters. Em janeiro deste ano, este porto sofreu uma grande explosão devido a uma fuga de gás que matou dezenas de pessoas e feriu mais de 1000, e outras 3 cidades iranianas também já sofreram ataques nesta última hora. Entretanto, Martim, falávamos há pouco da evolução das negociações nas principais bolsas europeias, também na evolução do preço do barril de Brent, que serve de referência para a Europa. O Iraque diz que vai parar a produção de petróleo. Sim, é o que indica o Ministério do Petróleo do Iraque. A razão principal foi precisamente o fecho do Estreito de Hormuz no Irão, o que faz com que exista uma escassez de petroleiros a entrar no Golfo, e ter em conta aqui que cerca de 1/5 do petróleo mundial passa pelo Estreito e transporta petróleo e gás da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iraque, do Qatar, do Bahrein, dos Emirados Árabes Unidos e também do Irão, e é este fecho do Estreito de Hormuz que faz com que o Iraque tenha que suspender a produção de petróleo. Era de facto um tema a que o Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador, também fazia há pouco aqui referência. Martim Madeira, jornalista que tem estado a atualizar hora a hora esta guerra no Médio Oriente, trazendo aqui à antena do Observador alguns dos factos mais recentes e relevantes. Já começou a retirada de cidadãos europeus do Médio Oriente. Mais especificamente, cidadãos espanhóis que já deixaram os Emirados Árabes Unidos num avião da companhia aérea Etihad. É isso que revela o jornal Le Monde. A bordo 175 pessoas. O avião tem como destino Madrid. Não há indicação de que neste voo sigam cidadãos de outros países, por exemplo, Portugal. Precisamente nos Emirados Árabes Unidos, mais concretamente no Dubai, continua atracado o navio de cruzeiro com 30 portugueses que aguardam pela oportunidade para regressarem a território nacional.
Nacional. O Observador falou com um desses portugueses, Fernando Abrantes, que dá conta do ambiente que se vive na embarcação. A situação continua tranquila, com alguma expectativa dos novos desenvolvimentos, sendo certo que os voos já retomaram progressivamente. A informação que a Companhia de Navegação nos deu hoje foi que estavam a ser feitos os repatriamentos relativamente às pessoas que eram supostos ter viajado no dia 28. A própria empresa está a tratar diretamente com as companhias aéreas. Pediram-nos para não fazer nenhuma alteração ao nosso voo original e pronto, continuamos a aguardar, não há muito a fazer. Fernando Abrantes, testemunha à Rádio Observador, é um dos portugueses que continua no interior do navio cruzeiro atracado ao largo do Dubai. E decorre a esta hora mais uma reunião da Concertação Social. A CGTP recusa sentir-se beliscada por ter sido excluída das negociações bilaterais com o Governo. Desde setembro que não acontecia uma reunião de Concertação Social e desde essa altura que a CGTP não era chamada à mesa de negociações. O Governo optou por reuniões técnicas ou bilaterais, não convidou a intersindical. À entrada para o encontro desta tarde, que ainda decorre, o secretário-geral da CGTP explicou que vai exigir uma vez mais, a retirada do pacote laboral, acusa o Governo de conviver mal com a democracia e garante que está de boa fé nas negociações. A CGTP apresentou propostas por 7 vezes. A CGTP quer, de facto, alterar as relações de trabalho no sentido de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, mas no sentido positivo e não no sentido de retroceder, que é isso que este Governo quer fazer. Tiago Oliveira, a entrada do Palácio para o Palácio das Laranjeiras, palco desta reunião de Concertação Social. Além da Ministra do Trabalho, marcam também presença os Ministros da Economia e da Agricultura. O primeiro ponto da Ordem de Trabalhos é a discussão do PTRR. Só depois começa a ser discutido o anteprojeto de reforma do Código do Trabalho. Fica por aqui o Jornal das 4, edição com o Miguel Videira.